Graça e paz, amados. Boa noite, apóstolo Sérgio Ribeiro. Hoje nós temos uma palavra de vitória para você, que está lá em Mateus capítulo 12, do verso 43 até o verso 45. Amém? Eu quero repetir para você, Mateus capítulo 12, do verso 43 até o verso 45, é uma palavra poderosíssima para você essa noite. Hoje nós vamos falar sobre não deixar a casa vazia, dos perigos que nós corremos se a nossa casa estiver vazia. Amém? Leia comigo aí. Quando o espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí, e chegando encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. E ele então traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro, e assim acontecerá com essa geração perversa. Amém, querido? Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero que você feche seus olhos. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Eu quero que você, nesse momento, você ore comigo. Senhor Deus e Pai, nesse momento nós entramos na Tua presença, nós adoramos o Teu nome em espírito e verdade, e sabemos, meu Pai, que o Teu Espírito está sobre nós. Nos abençoa nessa noite, nos dá um entendimento da Tua palavra, libera sobre o nosso coração a Tua palavra, para que nós possamos cada vez mais, Senhor, estar convicto, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que vamos seguir, que vamos enfrentar, de tudo aquilo, Senhor, que vamos, Senhor, daqui para frente, temos um entendimento maior do que tínhamos, Senhor. Nos abençoa nessa noite e nos dá vitória em nome de Jesus. Amém, queridos? O tema dessa noite é: não deixe a casa vazia. Eu estava lendo esse texto essa manhã, e uma coisa importante que eu comecei a ver é que nós estamos em guerra. E quando nós falamos de guerra, nós falamos de batalha espiritual, de princípios espiritual, e eu creio que o Espírito Santo, ele nos direcionou essa noite para que nós possamos ministrar essa mensagem para você, de forma de nós mostrarmos como o reino das trevas se organiza. Eu acredito que vários demônios, meu querido, têm perdido batalhas. Eles têm fugido da presença de Deus, eles têm fugido da nossa presença. Por quê? Porque quando a nossa casa está completa, a nossa casa está mobiliada, a nossa casa está cheia da presença de Deus, o demônio não pode permanecer. Amém? Eu queria começar essa pregação nessa noite, que existem algumas coisas que eu e você temos que entender nesse texto. O texto sagrado nos ensina que um certo demônio, ele não dá um nome para esse demônio, ele não classifica o grau hierárquico desse demônio. Ele diz que esse demônio, ele sai de um homem que se chama casa. Aí eu comecei a meditar nesse texto, eu já preguei essa mensagem algumas vezes, e comecei a ter um entendimento ainda maior, porque quando nós começamos a ler a palavra, o texto que você pregou hoje, Deus vai te dar um entendimento e uma revelação muito maior do que aquele texto que você pregou na semana passada. Isso por quê? Porque a palavra, ela se renova. Eu, quando eu li esse texto, o texto, ele me chama a atenção, porque essa casa pode ser o nosso coração, ela pode ser a nossa vida, pode ser a nossa vida familiar, ou ainda a nossa casa. E na cabeça do diabo, muitas pessoas são a casa dele. Na cabeça de Satanás, você que não tem a presença do Espírito Santo, na cabeça dele, olha como é que funciona a cabeça de Satanás. Na cabeça dele, você é a casa. Mas por que muitas pessoas mantêm essa casa vazia? Por que esse texto diz que ele saiu de um certo homem que se chama casa? Por que o diabo diz isso? Por que muitas pessoas mantêm a casa vazia? E essa casa vazia é uma casa que ela não tem intimidade com Deus, ela não tem oração, ela não tem princípios espirituais. Por isso que ele sai daquela casa. E depois desse homem ter saído, esse espírito ter saído desse homem, ele busca repouso. E eu comecei a buscar alguns entendimentos, eu comecei a buscar um pouco de conhecimento. Isso sugere um cansaço, ou seja, que pode ser oriundo de uma luta que perdeu,
que colocou a sua força, que colocou a sua energia, e ele saiu derrotado. Você está entendendo? Ele estava numa casa, ele estava numa pessoa, e ele sai dali, e agora ele busca repouso. O texto diz que esse demônio derrotado, ele anda por lugares áridos. Lugares áridos. E eu comecei a buscar assim uma definição para lugares áridos. Comecei a ver que lugares áridos é um lugar sem umidade, um lugar seco, um lugar que não é cultivável, que não dá fruto, desprovido de sensibilidade, de imaginação, insensível, o que é aborrecido, maçante. Então tudo isso nos leva a voltar para a antiga casa, ou seja, o diabo ele sai daquela casa, ele começa a andar por um lugar, ele não encontra descanso, e o que ele faz? Ele volta para aquela casa. Ou seja, e por que ele volta para aquela casa? Porque aquela casa, quando esse demônio saiu, essa casa agora não se proveu de intimidade com Deus, de oração, não se promoveu da palavra de Deus, ou seja, ele sai daquela casa e ele agora procura lugares, mas quando ele não encontra, ele volta de novo. E isso eu quero chamar a sua atenção. Aqui é um detalhe importante. Mesmo voltando para aquela casa, olha o que a Bíblia diz, ele não volta sozinho. Por quê? Porque ele já tinha perdido uma batalha naquela casa. Então ele volta agora com reforço, ele traz mais 7. E se você começar a ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia diz, Mateus, ele diz que o estado final daquele homem é pior que o inicial. Ou seja, aonde eu quero chegar com isso? Que Jesus ele usa esse homem e faz uma comparação com uma casa. Uma casa que ela tem que estar totalmente provida da palavra, uma casa em que o Espírito Santo possa habitar, uma casa em que a presença de Deus ela possa habitar. E na história de Jesus demônios, esse demônio ele toma o coração do homem, ele toma o coração dessa casa. E eu comecei a observar algumas coisas importantes nesse texto. Ele diz que a casa está vazia, varrida e embelezada ou adornada. A casa vazia, meu amado, também aponta para uma casa em que ela pode estar vazia de móveis, ela pode estar vazia, ela pode ter algumas pessoas ali, mas ela ainda continua vazia. E não se trata apenas de uma casa abandonada, e sim de uma casa que ficou vazia por um momento ou por uma ocasião. Eu quero dizer para você, meu querido, que a casa não pode ficar vazia por um instante qualquer. A casa ela não pode ficar sem a presença de Deus em momento nenhum, porque a Bíblia diz, eu li para você, que quando esse demônio sai, ele volta com uma turma, ele volta com mais 7, ele volta com uma cambada, ele volta com um bando de demônios piores que ele, e já não são mais 7, são 8. Embora aquele demônio esteja enfraquecido, mas com outros demônios, eles formam ali a sua panela e vão querer destruir você. E o que eu comecei a ver? Uma casa está vazia quando ela está governada pelas suas ações. Deus não governa. Uma casa ela pode estar vazia quando ela é governada pelas suas vontades. Não é mais a vontade de Deus que reina, os seus prazeres. A casa pode ter até moradores, mas ela está vazia. Por quê? Porque não é Deus que governa. Você está entendendo? A casa ela pode ter até pessoas, mas não é Deus que governa. E quando Deus não governa, sabe quem governa? Aqueles 7 que voltaram. Aqueles 7 que se juntaram àquele que estava lá. E ele começa a governar. Amados, nós temos uma mania muito grande de dizer que tudo tem que ser do nosso jeito. Que tudo tem que ser como eu quero. Mas uma coisa eu tenho aprendido nos dias de hoje, nesse tempo de crise que nós estamos vivendo. Se a presença de Deus não acompanhar a nossa vida, não adianta nada. Se Deus não estiver no controle, que eu creio que Ele está no controle, Deus está sempre no controle de todas as coisas. Nós é que achamos que nós estamos no controle. A casa pode estar até cheia de moradores, mas ela está vazia, porque não é a vontade de Deus que prevalece naquilo ali. Aí eu comecei a ver uma outra coisa interessante, varrida.
É certo que uma casa varrida não garante limpeza, você está entendendo? Numa casa varrida houve uma tentativa onde se iniciou uma limpeza que não foi concluída, você está entendendo? A casa pode estar até varrida, mas não está limpa. A casa pode estar até com um aspecto que foi limpa, mas ela não está limpa totalmente. Ou seja, uma casa varrida, ela não garante limpeza, porque a limpeza tem que ser feita minuciosamente. E é isso que o demônio gosta. Ele encontra ela vazia e ele encontra ela varrida, entre aspas. A outra coisa que eu vejo nesse texto é uma casa adornada. Adornar significa enfeitar ou embelezar. Veja que a casa não está uma bagunça, pelo contrário, ela está adornada. Querido, enfeites, embelezamentos não assustam o demônio. Ou seja, houve uma camuflagem na casa. Primeiro, a casa estava vazia. Depois ela foi varrida. Houve uma tentativa frustrada de varrer aquela casa, de arrumar aquela casa. Depois ela foi arrumada. Houve uma camuflagem sobre ela. E existem pelo menos, querido, 3 tipos de portas. 3 tipos de áreas. Áreas que o diabo tem tentado entrar na nossa vida. Áreas que estão afetando a nossa vida espiritual, a nossa casa, o nosso tabernáculo, o nosso baíte, o nosso templo, que é a primeira mãe de um pecado. Olha, pastor, mas eu acho que isso não é pecado. Querido, o Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, se não foi ele. Então a primeira porta que o diabo tem usado é o pecado. A segunda porta que Satanás tem usado são lembranças da infância. Olha, apóstolo, mas o que é isso? O diabo ele tem colocado nas pessoas. E quando eu falo de lembranças da infância, eu falo de coisas lá de trás que têm sido portas hoje para que o passado, coisas mal resolvidas, lembrança de dor, traumas, pensamentos angustiantes, coisas que são lembradas, que o diabo traz à existência. E isso tem sido uma porta muito grande. A sua casa, você, a porta que você tem deixado aberta para que o diabo possa entrar, é o pecado, lembranças de infância. O que é? E o outro item é a questão da maldição. As maldições hereditárias são situações maléficas que se repetem de geração em geração e também pode se tornar portas abertas para a ação do diabo, porque são áreas, mas só o sangue de Jesus pode. Ele pode nos purificar de todo o pecado. E hoje eu queria deixar essa mensagem para você dizendo que a sua casa não pode ficar vazia, porque quando ela fica vazia, o pecado habita, as lembranças do passado elas habitam, as maldições elas habitam, e o diabo, quando ele sai, ele volta com mais 7. Como é que está a tua casa? Como é que está você? Eu falo de casa, você, como é que está você? Como você tem tratado o tempo do Espírito Santo? Como você tem tratado isso que Deus tem te dado? Como você tem deixado o coração de Deus alegre? Como você tem cuidado disso? E hoje eu quero ministrar no teu coração uma coisa muito importante. A sua casa não pode estar vazia. Olha, pastor, mas eu não tenho ido à igreja. A sua casa está vazia. Eu não tenho buscado a Deus. Ela está vazia. Então como é que eu faço, pastor? É o momento de você começar a retornar. Retornar para casa. Não permitir mais que o diabo ele seja o Senhor da sua casa, o Senhor do seu coração. Mas essa noite, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que a sua casa, a partir de hoje, a presença do Espírito Santo ela vai ser constante naquele lugar. Ela vai ser constante em você. E você vai sonhar os sonhos de Deus. Amém, queridos? Uma boa noite de vitória para você. Hoje é uma mensagem curta, é uma live curta para você. Eu tenho sempre postado, as mensagens que eu vou ministrar. Eu tenho uma série de mensagens que eu já preparei. Eu tenho 37 mensagens já preparadas aí para estar postando no domingo, na quarta-feira.
Na sexta-feira eu vou fazer uma outra live especial. Eu vou postar o tema daqui a pouco. Eu quero que você, em nome de Jesus, vamos aproveitar esse momento em que nós não estamos indo à igreja, mas a igreja está indo até você. Isso é interessante, né? Nós não saímos daqui da nossa casa para ir à igreja, mas a igreja está indo até você. A presença de Deus, ela tem chegado até você. Amém, queridos? Beijão para você aí. Em nome de Jesus, eu creio que grandes coisas estão por vir. Isso tudo vai passar. Isso tudo tem um tempo para passar, para acabar. E eu creio que o Senhor tem nos ensinado alguma coisa. Amém? Em nome de Jesus, beijão para vocês aí. E que seja uma noite de vitória em nome de Jesus.